Agora eu acredito que eu estou ao vivo, porque eu acredito que aquela primeira live que eu fiz não estava certa. Muito bem, gente, boa tarde. Agora sim, estamos ao vivo. Estamos. Eu vou tirar uma coisa aqui, agora vai ser o que Deus quiser. Boa tarde. Chegando atrasada porque eu sou taróloga, eu não sou youtuber, eu sou a Lê Rocha. Taróloga reikiana e apômetra aí, começando aqui a nova live. Ai, agora deu certo. Agora eu sou obrigada a compartilhar o link correto. Meu Deus, o seu. Como vai vocês? Eu vou abrir até aqui o meu chat na minha frente, porque vai que já tem gente chegando. Não tá entrando? Tudo bem, eu abri uma vídeo não. Ué? Será que é a câmera, Filó? Ué, o que que tá acontecendo? Vídeo indisponível. Uai, caramba. O que está acontecendo? Porque supostamente. Agora aqui, olha eu aqui. Aí eu aqui. Gente, oi! Eu tô aqui com vocês. Meu Deus! Será que agora tá certo? Olha aqui. Ah, tá aqui até o marido aqui, ó. Gente, oi, eu tive uns problemas técnicos aqui. Depois eu corto essa parte se Deus quiser. Olá, ufa, estou aqui com vocês. Meu Deus do céu. E o áudio tá bom. Meu Deus, estava dando algum perrengue que eu não sei qual era, gente. Eu sou taróloga, não reikiana. Quer dizer, eu sou taróloga e reikiana. Meu Deus, eu tenho que cortar tudo. Eu não sou youtuber. Eu não sou youtuber. Boa tarde, sou a Ale Rocha, taróloga, reikiana e apômetra. E hoje a gente vai ter a nossa live de perguntas e respostas. Eu estou atrasada e agora eu vou ter que avisar as pessoas que aquele primeiro link que eu estava fazendo deu ruim. E eu vou ter que avisar as pessoas, né? É isso, né, gente? Olá, 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 olá. Eu quero que será que quem está entrando aqui, gente, está dando tanto ruim aqui que eu não faço ideia. Eu vou fechar. Eu vou abrir de novo. E hoje a nossa live é de perguntas e respostas, ou seja, se você quiser enviar a sua pergunta individual aqui na live ao vivo, live ao vivo, em português e em inglês, aí você vai mandar, por favor, o comprovante do seu Pix, para que facilite a minha organização. A pergunta é R$ 10 no Pix e o Estou olhando tudo aqui. E se você quiser fora da live, Ale, eu quero mandar uma perguntinha, mas eu quero mandar fora da live. Tudo bem, então o que, que você vai fazer? Você vai mandar esse mesmo comprovante, só que é R$ 18. E como é que é? Eu faço um áudio, eu te respondo por áudio. Tiro foto de toda a cartada, eu encho essa mesa aqui para te dar uma resposta, para te responder a sua pergunta específica. E também sempre que vier uma dica, uma inspiração, e eu mando também para você de banho de ervas, qual vela acender, algum exercício, alguma atividade, enfim, o que a intuição transmitir, eu mando para você também. Importante, tanto ao vivo quanto fora da live, eu peço assim, pergunta objetiva, o que, que é isso? 2 linhas. 2 linhas de pergunta. Porque, assim, às vezes a pessoa quer tentar explicar a pergunta. Eu já reparei isso aqui no YouTube. O pessoal quer ficar tentando explicar a pergunta, explicar, e nessa fica embutindo 1, 2, 3 perguntas ao mesmo tempo. Eu vou responder a primeira, gente. É combinado. Aqui já está combinado, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou responder a primeira. Pode ser até que, se eu tiver tempo, até pergunto: olha, você quis dizer o quê? Tem 3 perguntas aqui. O que você quer saber? Se eu tiver tempo. Se eu não tiver tempo, eu vou responder a primeira. Então, vamos facilitar a vida. Pensa, mas eu queria dar o contexto. Se eu ficar com uma dúvida, eu pergunto. E falo, olha, porque às vezes, de fato, às vezes a gente precisa de um mini contexto para direcionar você.
mas para direcionar você naquilo que você quer saber. A verdade é essa. Então, link certo da live. Começou. Link certo da live. Começou. E é isso, né, gente? Então, eu vou passar umas horinhas aqui com vocês para responder as perguntas. E, evidentemente, a gente vai ficar sempre batendo o nosso papo, do jeito que eu gosto de bater papo com vocês, sempre falando sobre espiritualidade, sobre a mediunidade. Tem uma live aqui de perguntas e respostas, está no subtítulo. Eu falei bastante sobre a mediunidade também, foi bem legal. Foi muito gostoso, eu fiquei bem feliz, porque é um assunto importante para todo mundo. É um assunto importante, já que todo mundo é médium, gente. Deixa eu te contar essa. Sabia disso? Todo mundo é médium. Acontece que existem diferentes formas de manifestação, diferentes modos de interpretação do que é mediunidade. Uns vão dizer que é o dom da revelação. Outros vão falar a palavra mediunidade, outros vão falar dentro da sua cultura aquilo que lhe compete falar. E eu vou ficar sempre, enquanto eu falo com vocês, observando aqui o meu WhatsApp, porque as perguntas podem vir por WhatsApp. Tá? Então já estou prestando atenção aqui. E se você quiser que eu te mande uma. Eu tinha mandado, gente, por WhatsApp para várias pessoas o link da live. Só que deu problema na primeira transmissão, fechei, apaguei e abri essa aqui. Então aí o pessoal já está me respondendo assim. Deus sabe que você apagou. Ai, apagadores de mensagens, onde vivem? Como vivem? O que comem? Então, se você quiser também que eu te mande uma mensagem no individual, é lista de transmissão, não é grupo, tá, gente? Ai, não tenho paciência. Ai, desculpa. Pessoas que amam grupos, sinto muito, não vai acontecer. Eu prefiro a lista de transmissão, que é assim, se você tem que marcar, colocar o meu telefone na sua agenda. E aí você me fala, Ale, eu quero participar da lista de transmissão para receber os recados de quando você está ao vivo, seus vídeos, e aí eu te incluo. E assim, além da mensagem do WhatsApp, do YouTube, você vai receber do WhatsApp. Do YouTube, você tem que fazer assim, gente. Você tem que olhar aqui no alto da tela, à direita, tem o sininho. E sempre tem um número assim, por exemplo, 9 mais, 10 mais, 20 mais, 1 mais, sei lá. Que é o quê? As notificações novas que chegaram. Então você clica lá e verifica. Ah, eu acho que é a da Alexandra. Eu acho que é canal X que eu me inscrevi. É assim que funciona. Não é que o YouTube te manda uma mensagem hiper individualizada. Ele manda ali naquele lugar. Eu demorei para aprender isso também. E aí eu ficava perdendo as lives que eu gostava, né? Aliás, tem uma live só que eu realmente. Tem duas que eu realmente assisto. Uma que é de política e a outra que é de. ah, também é política, mas mais tecnologia e tudo. Mas eu gosto de ouvir, né? Não é que eu entenda de tecnologia, não. Gosto só de aprender. Oi, Sandra, tudo bem com você? Bem-vinda! Tudo bem? Bem-vinda! Drica, boa tarde, minha querida! Boa tarde, bem-vinda! Hoje é a nossa live de perguntas e respostas e também para a gente conversar sobre a espiritualidade, sobre a mediunidade, enquanto não vem as perguntas. E tô bem feliz. Ontem eu fiz aquela live, né, de tarô dos signos para julho. Gente, foi bem legal. Eu fiz bem puxada a live, viu, gente? Bem puxada. Eu ainda não tive tempo de colocar os horários. Ares está em minuto tal, Gêmeos está em minuto tal. Vou fazer isso ainda. Espero que hoje eu faça. Mas então você vai ter que ficar xeretando lá. Também não tive tempo de fazer corte, não. É tudo eu. E aqui.
Eu vou colocar no comentário fixado o valor, como sempre, que eu gosto de colocar para facilitar vocês. Porque a turma entra, né? Ah, quanto é o valor da pergunta? É R$ 10, tá? No Pix. E como é que é a pergunta que você vai fazer objetiva, no máximo 2 linhas? Mas eu queria explicar. É 2 linhas. Se eu ficar na dúvida do que exatamente você quiser perguntar, aí eu pergunto, mas você quer exatamente o quê? Isso mais para direcionar você e que a gente consiga que eu responda aquilo que você espera que eu responda. Porque às vezes a pessoa quer ficar explicando, né, na pergunta, já peraí, isso aqui. Às vezes a pessoa quer explicar. Aí fica explicando o contexto, e dali vai embutindo 1, 2, 3 perguntas. Né? Exemplo, faz de conta. Eu quero. Tem suco de abacaxi? Mas tem suco de abacaxi com hortelã? Calma, você quer suco de abacaxi ou você quer suco de abacaxi com hortelã? Na dúvida, eu respondo: sim, tem suco de abacaxi. Pronto. É a primeira pergunta eu respondo. Mas conversando a gente se entende, né, gente? Calma. Conversando a gente se entende. O principal aqui. Se alguém ouvir um miado, é minha gata mesmo. O principal aqui é isso, a gente se entende. Vou colocar aqui, pronto, comentário fixado. Muito bem. E já entrou no ar também a leitura de tarô para a semana. Então, qual é a diferença? A diferença é que a de ontem eu fiz a leitura de tarô para cada signo. Para julho, valendo para julho. Tem coisas que vão começar em julho e vão continuar ao longo do segundo semestre. Eu lembro que teve isso, tá? Então, por isso que não, tem coisas assim, mas não é só esse mês. Vai ter uma repercussão. Isso, principalmente, eu tenho uma leitura, um contexto geral de cada signo. Eu falei principalmente na área de trabalho, prosperidade e também especifiquei a área afetiva, amor. A leitura que já está aqui no ar, isso está na área de transmissões ao vivo. Na área de vídeos, está ali a leitura de tarô da semana. Aí não é por signos, é por áreas da vida. Então, dou uma leitura geral, que é a gente dentro do contexto onde a gente vive. A área de trabalho, amor, família, bem-estar e... falei? Trabalho, família, bem-estar, é isso aí tudo. Olha que legal, Drica, eu tenho muitos sonhos premonitórios. Eu cheguei a fazer um curso de tarô com uma amiga que mora na Espanha, mas achei que não era para mim. Sou muito sensível com as energias alheias. Então, muitas vezes, é isso que eu estava dizendo na outra live que eu quero continuar a conversar. Todos nós temos mediunidade. Mediunidade não é uma coisa assim, será que eu tenho? Sim. Você é um ser humaninho? Então, sim, a gente tem. Viu, Drica? E eu tô falando isso para todo mundo, Drica. Eu acho ótima a sua pergunta, porque aí a gente consegue responder para outras pessoas. Então, sim, todo mundo tem mediunidade. Acontece que ela se manifesta de uma maneira diferente para cada pessoa. Para a maioria das pessoas é a intuição, que tem a ver até com a sobrevivência, gente. Sobrevivência. É diferente do instinto. Ai, meu nariz. Desculpa, meu nariz está coçando. São esses pelos maravilhosos das minhas gatinhas. Eu tiro carta somente para mim. Queria saber se é bom tirar carta para si mesmo. Amor, sabe o que acontece? Existe um mito antigo que é o mito de Cassandra. Tá? Eu não lembro bem os detalhes, mas basicamente ela mostra para você ver como o conhecimento sobre a intuição, a mediunidade sempre esteve na humanidade. A gente não consegue ler para nós mesmos coisa nenhuma. Nem astróloga, taróloga, runas, não interessa. Não interessa o método. Por quê? O emocional atrapalha. O nosso inconsciente atrapalha. Sim, só isso. Não é que vai dar azar, que você vai invocar com forças, a não ser que você esteja fazendo coisas muito estranhas. Tirando isso, é assim, tem a ver com isso, tem a ver com o nosso emocional. A gente bloqueia. Sem querer. Por mais que eu fale, não. Tanto é que assim, eu adoro quando eu tô lendo para vocês. Por exemplo, ontem eu li o signo de Áries.
Então eu li mentalizando, eu sou de Áries, eu li mentalizando vocês que assistem o canal. Todo mundo que entra aqui ao vivo e todo mundo que vê a gravação. Eu não me mentalizo, porque senão vai atrapalhar. Eu forço, claro que pode ir inconscientemente, e só Deus sabe. Mas eu faço essa invocação, esse pedido, esse direcionamento para vocês, para que o meu emocional não atrapalhe a leitura. E tem isso também. Mas isso é uma disciplina que a gente tem com o aprendizado, com o desenvolvimento mediúnico. Então, quando a gente tem um aprendizado, desenvolvimento mediúnico, fica mais fácil a gente ter uma disciplina para poder separar as coisas. E é difícil, assim, é um exercício de todo santo dia. O que eu sugiro você, se você quiser? Você pode, se você gosta, né? Você tem essa vontade de fazer um curso com uma amiga que mora na Espanha, seja presencial ou online, pelo amor de Deus, é porque você está com essa vontade, né? O que eu sugiro, além de estudar bastante, pega os livros, estuda mitologia, estuda simbologia, e você mesma pode tirar cartas para outras pessoas. Aí fica mais fácil. Aí faz assim. O que eu fiz quando eu comecei, eu tinha 18 anos. Eu lia para as minhas amigas sem cobrar nada. Eram minhas, eram minhas exercitantes, assim, eram nem consulentes. Eu falei assim: ai, amiga, tô aprendendo, vamos tentar ler? Aí eu lia, estudando, comparando. A parte mais difícil não era decorar o significado das cartas. A parte mais difícil era trabalhar com a intuição. E isso é que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. E depois, quando eu desenvolvi a mediunidade, ficou mais fácil. Então, tanto é que assim, a gente vai, esse segundo semestre, eu faço parte de um grupo, a gente vai abrir um curso esse segundo semestre, ainda não tenho data, tá? Mas a gente vai abrir um curso de desenvolvimento mediúnico e tem gente que faz esse curso para desenvolver a intuição. É isso. Tem gente que faz porque é médium disso, médium de corporação, médium de umbanda, médium de candomblé, médium espírita, médium isso, tudo bem. Mas tem gente que não participa de nenhuma religião e que quer desenvolver porque já percebeu como você que tem essa intuição forte. Oi, Vanessa Mota, tudo bem com você? Boa tarde, primeira vez que você aparece no meu perfil, que legal! Apareceu após ter feito um questionamento ao universo exatamente agora. Ai, meu Deus, que lindo! Que lindo, Vanessa! Que lindo então, Drica. Mas é isso, é trabalhar com. Mas aí tem que ter o aprendizado da intuição, viu? Para você ver o que é seu e o que é do outro. Tem que ter. Você não precisa entrar numa religião, mas você precisa desenvolver a intuição, senão, porque você vai ver as cartas, ó. E vem aqui, 8 de ouros. O que você vai ver? Vai ficar olhando no livro? Não é. Até pode ser, mas é só a base. Vamos lá, tudo bem, Vanessa? Obrigada. Vamos lá, que bacana isso, Vanessa. Tá vendo como o universo responde? Então, o que você quer saber é se é momento de sair ou encerrar. É isso, né, Vanessa? Porque, assim, se já compreendi o que precisava é uma pergunta. Mas o que eu entendi, o que você quer é sair e encerrar. Se é essa a dúvida, não é? Porque entender uma coisa é uma pergunta, sair e encerrar é outra. Acredito que seja essa segunda, né? A Raquel está respondendo, gente. Espera aí, que eu já vou responder para ela, tá? Então, a intuição é bom a gente. E tem exercícios para desenvolver a intuição que não tem a ver com estar num templo religioso, tá? Tem vários exercícios. Perfeito, amiga. Então, eu vou responder já para você, tá? Que eu sei que muita gente agora aproveita a hora de almoço para me escutar. Por isso que eu gosto de pegar esse horário do meio-dia.
Tem gente que almoça ao meio-dia, tem gente que almoça a uma. Ai, 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 minha gatinha. Muito bem, amiga, então vamos lá. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o 10 de ouros, o 6 de ouros, o 6 de paus. Eu só agora não vou ver tanto o chat, tá, gente? Porque é para eu me concentrar, tá bom? Olha que lindo! Minha caríssima, realmente, você não, a sua intuição tá dentro, tá? Você está num ponto da sua carreira, não só nesse trabalho, tá? Mas na sua carreira, que você já está com experiência, maturidade, você já está com tanto conhecimento, digamos, e experiência, que você já pode mudar de ciclo, não só nesse trabalho, como se você quiser na carreira. Porque você está aí com uma prosperidade, um caminho de prosperidade e abundância belíssimo. E principalmente é aquela estabilidade. Então, se para sua frente, tá? Aquela coisa assim, faltar dinheiro não vai, faltar trabalho não vai, porque você já está. Sabe aquela pessoa assim, aquele currículo que as pessoas falam assim, nossa, é um bom currículo, já está com uma boa carga de conhecimentos, já está ali bacana para ir para um lugar até melhor, se quiser, já está desse jeito. Olha, é prosperidade. Então, sim, sim, você, a sua intuição tá certa. E não só em relação a esse, digamos assim, se você tem um cargo, se você tem um tipo de tarefa, você pode almejar já mais. Ou um cargo maior, ou uma empresa maior, entende? Uma área maior, porque você já está. E que bom, porque a decisão, na verdade, você já está tomada, a decisão, né? É aquela coisa assim que você sabe que você tomou a decisão. Será que eu vou? Será? Não, no fundo, você sabe que você já tomou decisão. No fundo, você sabe que você já pode ir para frente, que você já está preparada para ir para frente. E eu vou pegar mais uma coisinha aqui, tá? Então, sim, a resposta é sim. Deixa eu pegar mais umas aqui. Ah, muito bom, amiga. É pegar essa força que você tem, essa garra que você tem e direcionar os seus caminhos. Tá? É uma questão de direcionamento de caminhos também, porque ao estar aí, você também se sobrecarrega daquilo que já não precisa mais. É como se você tivesse já que fazer o seu trabalho de outras pessoas, porque a Vanessa dá conta, porque ela já sabe tudo e já sabe. Então vamos dar um pouquinho mais para ela, ela dá conta. Sim, você dá conta. Então, já que você dá conta, vamos dar conta ganhando mais, ou tendo um cargo a mais, ou indo para uma empresa maior, já que você dá conta, tá bom? Para você ter a estabilidade, sim, que você precisa. É um bom caminho, viu? É uma boa fase para você. Pega sua força de vontade, pega a sua criatividade e a sua intuição, porque olha que bacana, o universo te deu e o universo, você perguntou para o universo, ele te trouxe. Adorei. E essa sua intuição, acabei de falar de intuição, gente, que loucura. Essa sua intuição, olha, vai te fortalecer para o quê? Para você tomar, ó, as rédeas da situação na sua mão. Tá bom? Então tome aí as rédeas da situação na sua mão, porque tá no caminho. Você tá no caminho. E é bom que você é uma pessoa que é decidida, né? Você sabe, no seu coração você sabe o que você quer, mesmo que às vezes você fica titubeando, será que não, será que sim? Mas uma qualidade é de saber usar esse racional junto. Isso é bom, fico feliz. Deixa eu olhar aqui. É,
Não, não é só coincidência, não é só coincidência não, o Vanessa. Nada é coincidência, né? Jung, ele usava o termo sincronicidade, tá? Tem a ver com a sincronicidade. A gente pede para o universo, seus guias e mentores, converso com os meus guias e mentores e assim direcionam tudo. Você acha que eu fico sozinha aqui? Não, não fico não. Tá bom? Respondi a sua pergunta? Ah, meu amor, ó, só para confirmar, tirei uma última aqui só para confirmar para você. Abundância, fechamento de ciclo para que a abundância venha. Para poder plantar, tem que se semear. Então, só que assim, não pode ficar semeando para o resto da vida. Não é assim? Então, a semeadura foi feita, agora é ver crescer. Abundância tem isso, agora é ver crescer. Então, parabéns. Se você quiser, ó, dá o print. Dá o print aqui, antes que a gata passe na frente. E fala assim: o que é meu tá guardado, eu já plantei, eu vou atrás. Tá? Ai, gente, Vanessa. Ai, que bom. Obrigada, Vanessa. Obrigada, obrigada. Se inscreve no canal para as próximas. Olha só a live que eu fiz ontem. Depois, com tempo, com calma. Eu fiz ontem uma live sobre os signos para julho. E aqui também tá o da semana. Então, é como se eu saísse do geral para o específico. Se quiser, tá bom? Se tiver tempo, dá uma olhadinha. Eu agradeço, viu? Bom almoço para você, mas fica aqui também, porque a gente está conversando sobre vários assuntos enquanto não vem outras perguntas. Se quiser mandar outra pergunta também, estou aqui, certo? Muito obrigada. Ai, minha amiga aqui falando justamente aqui, ó, da live de ontem, que foi bem bacana. Ontem eu consegui fazer a live, inclusive no Instagram pela primeira vez. Ai, aqui, mais uma perguntinha, gente. Daqui a, daqui a pouco a gente continua a conversar sobre intuição, espiritualidade, mediunidade, tudo isso. Deixa eu ler aqui a pergunta. Ai, meu Deus. Hum, calma que primeiro veio o contexto, aí agora ele vai fazer a pergunta. Tá, então tá. Saber se faz esse movimento. Vamos ver então sobre esse movimento. Tá bom, meu amigo? Vamos lá. Obrigada, viu? Tô tão feliz por você, que você passou aí, que você conseguiu o que você queria. Tô bem feliz, viu? Ah, muito feliz. Agora vamos ver, né? Etapa nova. Nossa, quanta coisa nova acontecendo. Qual é o seu signo, meu amigo? Você viu? Vê o signo de ontem, tá? A live de ontem que tem os signos. Tá tudo bagunçado a ordem, viu? Aqui é a minha ordem desordeira. Aqui não é Pacífico Ordeiro, não, tá? Depois eu coloco ali o tempo e dos signos na descrição do vídeo. Eu não tive tempo ainda. Ai, câncer, ele viu. Ai, que bom. Muito bem. Fico feliz. Ó, vou me concentrar aqui e vou ler para você, tá? Vou tirar o chat da minha frente. Gente, por favor, escreve no chat, porque me ajuda no meu engajamento. Ajuda eu aqui, ó. Ajuda nós. O imperador. Opa, cavaleiro de espada. Meu Deus! Você tá perguntando de mudança? Quer mudança? Toma mudança na tua cara. Toma mudança na tua cara. Ai, meu amigo sabe aqui, meu amigo virtual sabe que eu sou da brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Ai, não gosto de brincar. Ai, sinto muito. Ai, sinto muito. Cheguei na minha idade assumindo que eu sou assim.
Caramba, quanto arcano maior que saiu. Olha, meu amigo, se você deve, ó, se você deve, eu não sei. Agora, se você fizer que vai ser muito bom para você, sim, vai ser. Ah, eu entendo. Você deve no sentido de se vai ser bom, né? Sim. Então, agora se prepara para guinadas, não é? Guinada. O que eu estou vendo aqui são guinadas, são caminhos abertos. É um caminho que, sim, né? Com certeza dá medo, da ansiedade, da preocupação, porque você está pensando na vida prática, na bagagem que você já tem agora, né? Nas responsabilidades e agora. Então, que bom que você está pensando isso, que bom que você está preocupado com isso. Ótimo. E. Ah, vamos lá. Olha o campo de visão seu. Maturidade. Você já está no seu período de maturidade. Você já está no período, ó, de que se encaminhar para a mudança e a transformação. Sim. Mas, ó, você não está indo de peito aberto. Você já tem conhecimento, você já tem experiência. Não se auto-engane achando que está, vou de peito aberto. Não, aqui não me mostra você de peito aberto. Mostra que você já tem a sua responsabilidade. Sim, esse conhecimento da sua responsabilidade te ajuda. E as coisas vão se encaminhar, assim, com velocidade, tá? Se prepara aí que as coisas, o seu caminho de prosperidade vai se encaminhar, assim, com velocidade. E a vida que tá te empurrando mesmo, viu? A vida vai te empurrar cada vez mais pra frente. Se prepara. Ai, que bom. Ah, tem gente que acha bom, tem gente que já fica, ai meu Deus. Dá um medinho. Tá? Dica, se organiza. Dica para facilitar para você, nesse campo da ansiedade, sei que é difícil, mas tenta fazer, se é que você já não fez, uma reserva de emergência. De como você é autônomo, o ideal é 12 meses. A minha era de 2 anos e eu era CLT. Mas cada um é cada um e você tem que ver dentro das suas possibilidades. Tente fazer, nem que seja uma reserva de emergência de 3 meses. Você sabe o que é uma reserva de emergência? E olha, olha que carta linda, principalmente para você, na sua área de trabalho. É do. É como se a vida chegasse para você e dissesse: é agora. Porque é o seu destino, é o seu karma. Então aqui está falando do ponto de vista até kármico. Kármico não tem a ver com ação e reação negativa, tem a ver com ações e reações nossas contínuas, tanto nessa vida quanto vidas passadas e futuras. Então aqui é um movimento kármico, que você tem um trabalho a realizar nessa área. Já faz parte da sua vida realizar um trabalho nessa área. Então, desculpa, eu vou confirmar aquilo que foi falado antes. Tá? Aquilo que foi falado antes. Você vai sim. O melhor, no seu caso, é esse, porque você não pode desperdiçar as suas energias fora do seu caminho. Não desperdice suas energias fora do seu caminho. Qualquer coisa que você fizer fora disso vai ser desperdício de força, de energia, de atenção, de carreira. Então, imagina, você vai se formar. Você tem que pensar nesse momento, você vai se formar. Então, qual é a experiência desse cara? Ah, ele participou desse trabalho virtual, ele participou desse estágio, ele trabalhou naquele escritório. E aquele outro cara? Ah, ele era motorista de aplicativo. Entendeu? Eu tô falando, gente, porque no caso dessa pessoa que está me fazendo a pergunta, motorista de aplicativo não tem a ver com a carreira que ele está projetando, tá? Se fosse, tudo bem, ele quer ser dono de uma rede de leasing. Maravilhoso, já está dentro, tá ali. Não, ele não quer ser dono de uma rede de leasing, ele quer. Leasing é um nome, eu acho, né? Ele quer fazer outra coisa. Entenderam? Beleza? Entendeu, meu amigo? Tá aqui confirmando, ó. Isso aqui é a confirmação. Estar em outra coisa vai te trazer desgaste, vai trazer o din-din? Vai trazer um din-din, assim, paga as contas, paga a conta.
Mas em termos de carreira, não. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tô lendo aqui, tá, gente? Eita, saí. Ah, que bom, fico feliz por você. A gente sabe, né, meu amigo, que quando a gente tá numa carreira nova, não é que a gente começa bombando, tem gente que começa bombando, né? Mas assim, a maioria de nós não. Então eu também, eu mudei de carreira 100%. Mudei de carreira 100%. Eu peguei aquilo que pra mim era. Eu gostei do que minha amiga me disse esse final de semana, era o meu lado B. E transformei no lado A. Tô tendo os mesmos rendimentos de quando eu estava lá na minha outra área de carreira? Não, porque a outra área de carreira eu construí ao longo de 30 anos. O tarô eu leio há mais de 30 anos, mas não foi a minha carreira principal. Agora se tornou minha carreira principal e eu tenho 50 anos. Então não guardo ilusões. Eu sei que no começo vai ser. E reserva de emergência? E aí já vale para todo mundo, tá? Se vocês quiserem saber, reserva de emergência, para quem está pensando aí em mudar de carreira, você tem que ter. Ai, meu Deus, tem mais uma pergunta. Eu vou ler mais uma pergunta. Não. Ah, não, não era mais uma pergunta. A resposta da minha amiga lá, que mandou a pergunta. Muito obrigada, fico feliz por você, viu? Viu, Vanessa? Que bom. Ah, então, é assim: você tem que calcular o seu custo de vida. Não é quanto você ganha, tá? Isso não, a reserva de emergência ela se relaciona ao seu custo de vida. Porque tem gente que ganha, faz de conta 1.000 e gasta 2.000. Então, o seu custo de vida é 2.000. Tem gente que ganha 1.000 e gasta 700. Faz de conta. São números fictícios. Entendeu a relação? Então, o meu custo de vida é 700. Eu tenho que ter uma reserva de emergência que vai equivaler a esses R$ 700. Quanto? Aí eu calculo. A maioria das pessoas, se for CLT ou concursado, calcule aí 6 meses. Ou seja, meu custo de vida faz de conta de novo, é R$ 1.000. Eu gasto R$ 1.000 para tudo, tudo que eu tenho que fazer na minha vida. Então é R$ 1.000 vezes 6, que são 6 meses, R$ 6.000. Ali eu sou autônoma, sou autônomo, então seu custo de vida, de novo, é R$ 1.000. Você tem que calcular uma reserva de emergência de 12 meses. De 6 a 12, vai. De 6 a 12, você que sabe a sua realidade, de 6 a 12 meses. Por quê? Deus me livre e guarde, acontece uma coisa, uma pandemia, entendeu? Um problema geral, um problema específico. A pessoa foi lá, torceu o pé, não pode mais fazer alguma atividade. Ou teve uma cirurgia que lhe trouxe saúde, mas em compensação não pode fazer aquela outra atividade. Entendeu? Ai, não, ai, mas é pensar coisa ruim. Não, meu amor, é pensar feito adulto. A vida adulta. Ai, pronto, falei. É pensar feito adulto. Negar que coisas ruins podem acontecer conosco é infantil. E aqui ninguém mais é assim, né? Então essa dica é para todo mundo. Ai, mudei de assunto, né? Falei de espiritualidade, mas isso tem a ver com prosperidade, tá? Eu quero que vocês sejam pessoas prósperas. Deixa eu olhar o chat. Deixa eu olhar o chat. Ai, obrigada, Vanessa. Oi, Eric. Boa tarde. Mônica Amor. Oh, tudo bem, Mônica Amor? Obrigada por vir. Estou aqui lendo as perguntas das pessoas. R$ 10 no Pix, está no comentário fixado. E conversando de espiritualidade, intuição. Eu estava falando agora há pouco com a Drica sobre e eu gosto muito de ler cartas, né? Faz muitos anos que eu leio, né? Como eu já disse para vocês. E a questão, quem quiser aprender a ler, além de estudar os símbolos, a simbologia, e não adianta só, esse é só o começo, eu pegar o livro do baralho, porque os baralhos, quando a gente compra, ele vem com um livrinho, algum manual, alguma coisa, e sugestões de cartadas. Pegar esse livro
Ele já vai ajudar para você entender como funciona aqui o tarô, os principais símbolos, sugestão de cartas, eu não sei, né? Se bem que isso aqui que eu faço é um método que eu desenvolvi para mim mesma ao longo da vida. Eu já tentei fazer esses métodos de desenhar na mesa. Posso até tentar de novo, gente. Eu acho que é sempre bom a gente aprender coisas novas. Mas isso aqui que eu faço, ele tá tão 100% dentro da intuição que já tô acostumada. Mas como eu chego nisso, Alexandra? É exercício. Tem exercício para intuição que eu ainda acho que eu não vou falar aqui na internet, porque se a pessoa faz um desses exercícios de intuição sem o acompanhamento, a pessoa pode ficar confusa, pode dar umas confusões. O desenvolvimento da intuição para uma leitura de tarô, ela precisa ter um acompanhamento, sim. Então, Ale, eu quero ler, eu quero fazer. Estude. Eu quero desenvolver bem essa parte. Então, você vai procurar um acompanhamento de alguém, uma professora, um professor, para a pessoa saber exatamente se você não está confundindo algumas coisas, tá? Oi, Dani Boni! Tudo bem com você? Tá tudo bem comigo, Mônica? Graças a Deus, estou feliz. Ontem eu fiz aquela super live de 3 horas dos signos para julho. E aí eu destaquei a área geral da egrégora, porque assim, quando a gente fala signos, né, tarô dos signos, pensa assim, é que como se houvesse uma egrégora de cada signo, tanto do solar, quanto as pessoas que têm um ascendente naquele signo, quanto as pessoas que têm a lua naquele signo, foi para isso que eu direcionei. E a gente destacou bem cada área dessas para julho. Tá aqui na área de vídeos o tarô da semana. Toda semana, então, eu publico aqui o tarô da semana. O que tem aí? Aí eu já é outra visão. Eu vou mentalizar para todo mundo que assiste esse vídeo na área de geral, que é o contexto onde a gente caminha, para a área de trabalho, família, saúde, bem-estar, amor. É outra visão. Então, se você juntar aquela visão com a do tarô da semana, a gente tem mais inspiração para passar a semana e o mês, né? Isso são. Menina, saiu cada coisa ontem. E teve um signo que foi de Capricórnio. Que aí não, e assim, gente, a gente sabe que não é que todo mundo vai se sintonizar com tudo que é falado, porque a gente pede a inspiração divina e Deus é quem encaminha. Deus, ele encaminha. E eu sinto que isso é tanto verdade, que para começar a fazer YouTube aqui, eu falei, deixa eu ver outros canais de tarô de YouTube para eu aprender, gente, a lidar com o YouTube. Eu não sei, e aí YouTube é diferente. E aí eu sempre caía em momentos de vídeos ou de lives de outras pessoas que eu falei, meu, bateu, sintonizei. Porque é a sincronicidade. Deus está encaminhando a gente para aquilo que vai ser bom para nós. Quando a gente pede a Deus, me ajuda, eu estou procurando isso, esse conhecimento, aquela palavra. Então é muito legal. Então eu também sintonizo que esses vídeos, essas lives cheguem às pessoas naquilo que elas precisam, que traga conforto, orientação, palavras sinceras, proteção. E aí eu deixo para o universo. Eu tenho fé em Deus e Deus, né? Deus sabe mais que nós. E aí vai. Oi, Wallace! Tudo bem, meu querido? Como vai você? Como vai você? Todo mundo deixando like. Quem tá só assistindo, se inscreve também. Que maravilha! E, e tanto eu comentei um pouquinho antes que o curso, eu tô falando, batendo papo enquanto não vem perguntas pagas, tá, gente? Quando vem pergunta, que a pessoa manda o comprovante aqui para mim no WhatsApp, que é esse número do Pix é o mesmo número do WhatsApp, tá? Aí eu interrompo um pouco o bate-papo para eu responder para a pessoa, tá?
em julho agora, aí é presencial. O curso que a gente faz de desenvolvimento mediúnico é aqui em São Paulo, presencial, no Tatuapé, perto do metrô Carrão. Vai ser em julho. Não tenho a data ainda, a gente está para organizar isso. E é muito individualizado, porque ao mesmo tempo que é um curso que vai estar ali uma turma, as pessoas vão estar lá, a gente vai dar os mesmos exercícios para todo mundo fazer. Só que cada pessoa reage de acordo com o seu próprio tipo de mediunidade. A maioria das pessoas tem 7 bilhões de seres humanos, 7 bilhões de seres humanos têm mediunidade. A maioria não é que é igual aquele médio de Umbanda, ou Candomblé, o kardecismo que a gente vê que incorpora. Não. A maioria não é essa. A maioria é intuição, é vidência, é audiência, né? Estou falando palavras mais simples, existem palavras mais técnicas que isso, de origem francesa do século XIX, a gente facilita aqui para o século XXI Brasil, né? Também tem essa, a gente tem que fazer as coisas dentro da nossa cultura. Então, mas eu quero desenvolver mediunidade, mas eu não quero estar numa religião. Tudo bem, perfeito, ótimo, faz o curso mesmo assim. Por exemplo, para ler um tarô, precisa. E mediunidade tem a ver até com a nossa sobrevivência, né, gente? Porque 1/3 da nossa vida a gente dorme. Para onde você acha que você vai? Conta para mim, quando você dorme, seu espírito, você em alma, você em espírito. Tô andando na rua, tenho aquela rua esquisita, aquela pessoa estranha, mas você teve aquela sensação, aquela intuição, é mediunidade, sobrevivência. Vamos lá, o Wallace. Como que tá aí o sul da Bahia, Wallace? É sul, né? Como é que tá aí? Qual é a temperatura? Tá chovendo? Mônica, você tem um dia da semana que você costuma vir aqui? Então vem aqui me conhecer. A gente pode se conhecer, Mônica. Se quiser, a gente toma um café junto, um chá. Eu tô na onda do chá ultimamente, porque café tá muito caro. Então me recuso a pagar R$ 40 um pacote de café. Me recuso, porque os dito cujo, ano passado, botaram fogo nesse país inteiro para encarecer todo, acabar com as nossas matas, acabar com os nossos bichinhos e ainda acabar com o nosso dinheiro? Não. Me recuso. Isso aqui que eu tô tomando é chá. E o que a gente mais tem nessa terra é planta para fazer chá. Então a gente pode. Mas se você quiser tomar café, você toma, Mônica. Aí você toma café, eu tomo chá. Tá bom? A gente pode se encontrar, né? Você me fala que dia da semana que você tiver. E aí a gente combina. E a gente se vê. Gostoso, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui se tem outras perguntas, pessoal. Cadê os like? Todo mundo deixa. Posso atualizar também aqui, né? Que às vezes tem que atualizar para eu enxergar. Aí tá vendo? Vamos ver as perguntinhas. Desculpa. Uma amiga minha ligou, mas eu tô em live. Estou ao vivo no YouTube agora. Depois telefono. É uma pessoa tão linda que me ligou, tentou falar comigo agora, que eu amo tanto. Tia Gelsi, beijo pra senhora. É minha tia. É a tia dos outros, é a tia do meu amigo, mas agora é minha tia também. Pronto, adotei ela como tia. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Tem pergunta aqui. Muito bem. Vou responder uma perguntinha aqui, gente. Certo? Ó, pergunta é aqui, ó, nesse mesmo Pix. É o WhatsApp.
R$ 10. Se quiser que você responda fora da live, tudo bem também. Se quiser agendar, ai, Ale, não, ó, mas eu queria aproveitar e agendar o tarô, ficar uma hora com você. Já me manda mensagem agora que eu já olho na agenda e já marco pra você, tá? Porque eu sei que o pessoal tá na hora de almoço, tem que aproveitar. E pode, conversa aí no chat, gente. Manda um monte de figurinha, melhora esse meu algoritmo aí do chat. Vai mandando figurinha. Enquanto eu não leio. Manda figurinha de bichinho. Eu gosto de bichinho. Opa, sim. Então, primeiro sim. Que bom, né? Sim. Já traz alívio. Eita, vamos ver como é que vai ser esse sim para te organizar. Mas é sim, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho no começo, com certeza. Vai dar aquele trabalhinho básico, com certeza, para você se adaptar, para você fazer as coisas que tem que fazer. Vai ter apoio, sim, vai conseguir. Não tá sozinho nessa. É um novo começo, né? Tá no novo começo, né? Deixa eu pegar aqui, gente. Ai, deixa eu mostrar a carta para você, desculpa. Ó, então tô falando sim, tô falando desse novo começo, um. Ai, ainda, só que assim, vai ser um sim, mas ainda tem coisas que você vai ter que resolver para trás, apesar desse novo começo. Tem coisas ainda que te prendem, né? Que para trás, que vai ser difícil desvencilhar disso. Vai ter que meio que caminhar com as duas coisas ao mesmo tempo, vai dar trabalho no começo, vai dar trabalho. Vai dar bastante trabalho no começo. Vai conseguir? Vai. Aí você administra. Você tem que ver como você vai administrar isso. Porque. Cadê? Ai, tava aqui em cima. Isso. É só isso que você vai ter que ficar espertinho de administrar todas essas coisas para dar conta de tudo, que vai ser bem puxado. Apesar de você estar com garra, apesar de sim, vai conseguir, ok? Vai ser puxadinho. Mas sim, consegue. É, vai dar trabalho no começo mesmo. Ixi, você vai ficar bem cansado. Te prepara para o cansaço, tá bom? Vai conseguir, mas te prepara para o cansaço. Tá muito no começo mesmo, né? Tá muito no começo esse projeto aí. Tá, talvez precise organizar mais. Esse projeto não tá muito organizado ainda não. Apesar de sim, vai conseguir? Se organiza para preparar esse sim. Não fica esperando cair do céu não. Não vai cair. Ó, não vai cair. Você tem que ir fazer o quê? Ir atrás. Você tem que ir atrás para conseguir, tá? Apesar dos problemas iniciais, apesar dos empecilhos iniciais, apesar do cansaço inicial, vai dar certo porque você tem força de vontade. E o principal é esse, a força de vontade. Bom, né? Fico feliz. Foi objetivo, né, gente? Essa foi objetiva, né? Sim, não? Pá. Mas sim. Ainda dei contexto, sim, não e o contexto. E olha lá. Veio o sim, não e o contexto. Às vezes não vem o sim, vem o contexto primeiro, vem o sim depois, porque a pessoa. Assim, gente, o destino é maleável, né? O destino. Sabia disso? O destino é maleável? É maleável, sim. Ó, vai. Consegue sim. Tá bom? Tá confirmando aqui. É que vai dar trabalho, vai ser trabalhoso no começo, mas consegue. E depois você vai ver ter essa calmaria. Depois de passado alguns meses, você fala: ai, ufa, ok, assentei. Estava procurando, deu trabalho para conseguir achar, fiz, deu trabalho para conseguir fazer essa transposição. Ah, tive que ficar lá, ficar aqui, ficar ali, aqui. E finalmente, ufa, ok, prosperidade, deu certo, que bom, fico feliz.
por você. Esse é o contexto do seu sim. Tá bom? Se inscreve no canal. Obrigada. Obrigada, confiança. Que bom. Aham. Que bom. Fico feliz, tá? Você pode se inscrever aí no canal. Aqui os bichinhos, ei, que legal! Onde eu fico? Eu fico na região central de São Paulo, mas eu tenho metrô, né? A gente tem metrô, tem ônibus. Não gosto de dirigir nessa cidade, gente. Quando eu morava no interior, eu dirigia na cidade. Ai, que bom, ó, eu ganhei gatinhos, eu ganhei um cachorrinho e ganhei um unicórnio. Oi, Naná, obrigada. Ai, adorei. Adorei. Aí você me fala, é mais fácil, de repente, né? Se você vem a trabalho ou alguma questão específica, se quiser, eu te encontro onde você tá. Aí pego o metrôzão aqui e vou. A gente se encontra no meio do caminho também. Tem muito lugar legal em São Paulo para ver, conhecer, bater papo. Eu gosto muito de parque. Adoro parque. A gente pode se encontrar num parque também, né? Isso aí, Naná, gostei dos bichinhos. Pode colocar bichinho aí pra mim, gente. Agita esse chat. E eu tava falando de mediunidade e intuição. A intuição é, sim, um tipo de mediunidade, gente. Vamos bater papo. Sabe uma coisa que a minha mãe tinha e muita gente tem? Só que ela bloqueava. Pelo emocional, ela bloqueava, tá? Deus a tenha. Ela tinha premonições em sonhos. Ela tinha sonhos premonitórios. Isso também é um tipo de mediunidade. Tem zilhões de tipos, gente. É um tipo de mediunidade também. Tá até na Bíblia, né? Esse tipo de mediunidade, que era o que José tinha. Não, ele interpretava, né? Mas na Bíblia tá cheio de passagens bíblicos assim que fala de sonhos com premonitórios, com simbolismos, mas ali é um exemplo, tá? Todas as culturas têm, gente. Não tem uma cultura que não tenha isso. Porque faz parte do ser humano, como eu já disse. Então, era aquele sonho premonitório, aquele sonho que a pessoa, no seu coração, ela sabe que veio numa mensagem espiritual. A gente pode desenvolver isso também, mas sozinha é que é complicado, porque não dá para ser sozinha. Não dá. Porque a gente confunde. A gente confunde aquilo que vem do nosso emocional com aquilo que vem da espiritualidade que a gente registra como uma memória de alguma experiência que nossa alma teve, nós em espírito tivemos ali durante o nosso sono do corpo. A gente confunde. Então, no meu caso, não é que eu tenho premonitório, eu tenho, às vezes, outros tipos de sonhos. Igual eu tive ontem. Ontem eu acordei com um registro de um sonho que eu falei, esse tá diferente. E aí, quando eu fui abrir o tarô, fui me preparar para a live e tudo, eu falei, é isso, realmente essa mensagem que veio, uma mensagem muito específica para um dos signos, que foi muito, muito, muito específico e que de repente é só uma pessoa em todo mundo que vai fazer significado. Mas Deus achou por bem, por causa da sintonia e sincronicidade, que eu passasse esse recado. Porque eu não sei, aí Deus é que sabe. Tem coisas que vêm forte da intuição. Lá, 4 meses atrás, quando eu comecei a trabalhar aqui no canal, me veio muito forte a necessidade de fazer uma live para uma leitura de tarô para as pessoas, os brasileiros, brasileiras que estão, aquelas pessoas que foram morar nos Estados Unidos por uma vontade de espírito. Não porque deixaram de amar o Brasil ou falam mal do Brasil, não por isso. Me direcionou para aquilo. E foi fuego, viu? E tem coisas ali que eu falei, acho que eu tô exagerando, não é possível, mas eu falei, e que estão acontecendo agora. Nossa, por quê? Sei lá, se 50 pessoas viram essa live.
Ai, sei lá, se dessas 50 pessoas, uma teve significado para uma e pôde ajudar uma, já tá bom, gente. Às vezes é esse o nosso trabalho, a tentar ajudar. Ai, meu Deus do céu, tem mais uma pergunta aqui? Oi, boa tarde. Tudo bem? Ô, minha querida, tá aqui, ó. Pode mandar pergunta. Tem mais uma pergunta que entrou aqui. Ela está escrevendo aqui a pergunta, tá bom? Então, por isso é que, assim, a coisa de fazer o curso. Quando eu falo curso, gente, dentro da sua realidade, onde você estiver, mas ele ajuda, porque para desenvolver e sacar essa diferença entre o que é do nosso emocional com o que é do nosso espiritual, precisa ter acompanhamento, porque senão a gente confunde. Eba, que delícia! Que bacana, amiga. Vou ler aqui para você, tá? Então, coisas novas, parabéns. Primeiro, parabéns. E vamos ver. Vamos ver agora. Adoro esse tema. Gente, enquanto eu respondo aqui o tarô, ó, põe os bichinhos. A Naná me mandou uns bichinhos, quero mais bichinho. Agita o meu chat aí, melhora o meu algoritmo. Se inscreve, curte, compartilha. Aumenta aí esse chat. Ó, eu vou só não olhar agora o chat, porque para eu me concentrar. Mas você se inscreve aí, põe os bichinhos. Pode, eu quero chegar cheio de bichinho, quero um zoológico nesse chat. A torre. Rei de paus. Ermitão. Aqui tem alerta para você. O 9 de copas. Tem alerta para você se preparar aí, tá? Então, assim. Pode ser que seja por causa do ambiente. Pode ser que seja por causa de alguém específico ou algum setor específico. Mas, logo de cara, o que me mostra é que é ou um ambiente muito conturbado, ou uma ruptura. Será que isso aqui é a respeito da ruptura? Que você teve que sair de um lugar para outro, mas está me falando de ruptura, está me falando de problema, tá? Então fique esperta com briga, discussão, para você conseguir se distanciar de brigas e discussões e se resguardar, tá? Tá falando muito forte disso, de você ter. É um alerta, a primeira coisa, resguarde-se. Saiba ficar na sua. Saiba observar e diferenciar aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão lá para causar a briga e a discussão e aquela pessoa que está ali também só para fazer o seu trabalho. Não quero só trabalhar. E assim, tem gente valorosa aí. Ou que está a fim de ver a sua dedicação. Tem gente que está a fim de ver o seu trabalho. E tem gente que quer tocar fogo no parquinho. O que é interessante é que sim, de fato, chegou um momento de mudança de ciclo para você. Chegou um momento, sim, para você realizar boas coisas para você e decidir por novos caminhos para você. Então, sim, está dentro do seu momento, está dentro da sua realidade. Porque novos caminhos ainda, acho que vai ter mais coisa ainda aparecendo para você, tá? Vai ter novas possibilidades. O grande alerta é isso, ó. Não se envolva
saiba diferenciar quem está ali realmente para fazer um trabalho, quem está ali para causar. Resguarde-se. Mostre o seu brilho sem se envolver e sem se deixar envolver por brigas. Porque agora sim, tendo esse alerta em mente, ok, Ale, registrei como é que eu tenho que me comportar. Beleza, registrou? Beleza. Aí sim, estabilidade, tranquilidade para você nas suas áreas de finanças, trabalho. Sim, você vai alcançar quando eu falo estabilidade, é no sentido de uma frequência daquele ganha-pão. Entendeu? Nesse sentido. Abundância, sim. Então, sim, já está no caminho da abundância você, está no caminho da prosperidade. Do trabalho, que ainda vai ter novas perspectivas de novo. Então, a coisa está só começando mesmo, né? Porque você vai ter mais coisas ainda, você ainda vai crescer mais ainda. Que bom, fico feliz que você vai crescer mais ainda. O alertinho que me preocupou mais foi naquele começo, tá? Vê aí quem é quem, hein? Observa. Observa. Deixa eu ver se tem mais alguma confirmação, alguma palavra. Ah, que coisa boa. Você pode esperar isso, meu amor. Você pode esperar isso mesmo, tá? Você pode esperar tranquilidade, no sentido de que você vai ter a sua estabilidade financeira, os seus ganhos financeiros entrando. Tem mês que vai estar empatado, tem mês que vai ganhar mais, mas não vai ficar tanto na perda, não. Calma lá, não é isso. Acabei de explicar sobre reserva de emergência. Qualquer coisa, volta lá e escuta. E o alerta continua a ser esse mesmo. Isso aqui é um resumo. O alerta é esse mesmo, de você não se deixar envolver. E sabe o que que desgasta? Porque desgasta o emocional. Tem gente que você vai topar que já está desgastada no emocional. Você vai topar aí com pessoas e situações, é como você chegou num novo patamar. Quando a gente chega no novo patamar, as relações mudam de configuração. Uma coisa é quando eu estou nesse cargo, aí as pessoas que estão aqui me veem de determinada maneira. Aí agora eu estou em outro cargo. As pessoas aqui estão me vendo mais como iguais. Aí o embate fica diferente. Aí tem gente que entende isso como embate. Enquanto tem gente que é assim, aquela pessoa está num nível abaixo de mim. Então ela não é minha concorrente. Agora ela está no mesmo nível que eu, agora ela é minha concorrente. Tem gente que acha assim, gente. Acontece. Então, você vai ver novas coisas acontecendo, você vai aprender coisas novas sobre as pessoas. Gente que você tinha uma impressão, você vai ter outra impressão. Nossa, eu achava que aquela pessoa era desse jeito, porque você estava em outra função, meu amor. Agora, você está aqui no mesmo patamar com algumas pessoas que vão mostrar diferentes maneiras do que elas são para você. Nossa, eu pensei que ela era daquele jeito. Não, ela sempre foi daquele jeito. É que você que não tinha esse mesmo contato, agora vai ter. Só separar o jogo. Mas tem gente que é legal, tá? Calma que vai ter gente legal, vai ter função legal, vai ter coisa bacana, vai ter coisa criativa. Calma que também tem coisa boa aí que vai surgir. Eu tô falando de uma coisa muito específica, de alguém ou algumas poucas pessoas bem específicas. Porque no geral você vai ter também coisas boas vivendo, você vai ter o seu brilho acontecendo, vai ter tarefa pra caramba, se prepara. Ai, meu Deus do céu, esse povo. É bom, né? Trabalhar. É bom, eu gosto. Vai ter trabalho novo. Vai ter função. Não, isso você já falou. Mas aí tá aqui. Vai ter coisas novas, funções novas, renovação, coisas que você fazia de um jeito, você vai aprender a fazer de novo jeito. Você fala, olha, não é que assim é melhor. Tá? E gente brilhando e tua carreira tá só começando, minha filha, que você tem mais coisa ainda para fazer. Te prepara. Ih, que bom, fico feliz. Eu fico olhando aqui, gente, para baixo, porque eu tô olhando o WhatsApp. Fez sentido para você, minha cara? Acho que o mais importante aí é o alertinha e a esperança de que, opa, tem mais aqui, ó, ir para cima, ir crescer.
Maravilhoso. Ela tá. Naná, é você que tá aqui no chat. Ah, meu Deus do céu. Eu não tava vendo o chat, agora entendi. Oba, ganhei ursinho, ganhei gatinho do Wallace. Eba! Que beleza. Ô, Wallace, veja, mentaliza a sua questão, vê a live de ontem pro signo, vê a da semana aqui, tá? Pega aquilo que a gente já tinha lido para você, aí se você fez a anotação, e faz, tá? Leitura geral, isso. A de ontem foi leitura geral e a da semana também é leitura geral, mas já ajuda. Eu sei porque eu já li, eu vi as lives de outras pessoas e eu senti que me ajudou. Ganhei borboleta. Ai, que bonitinho os bichinhos. Ganhei fantasminha. Derretidinho. Borboleta. Vou assumir mais essa responsabilidade. Ah, tá vendo? É isso. Eu já passei por isso também. Ixi, a gente já passou por tanta coisa nessa vida. Deus me livre, já esqueci, graças a Deus. Ó, aqui, quem é que tá aqui? Vamos mostrar. Será que eu consigo mostrar? Vamos, não consigo, porque cada vez... Aí, vocês viram, né? Vocês viram. Aí, quando eu resolvo mostrar o ser fala assim, não dei autorização de uso da imagem. Tá vendo isso? Ah, essa aí que passou o rabinho foi da Clara, tá? Ai, Jesus. Não deu tempo de mostrar, ela passou mais rápido. Qual que é a dúvida que surgiu agora, Wallace? Ah, você está falando da dúvida? Ah, entendi. Dúvida que surgiu agora, entendi. Então, mentaliza essa dúvida, veja se bate a leitura dos signos de ontem e a da semana. E já que a gente está falando em intuição, tá? E é um exercício bom para todo mundo, que não tem problema, e eu ensino isso para vocês, ao contrário. Funciona, gente, para todo sempre funcionou, continua a funcionar e vai continuar, sabe? É fazer uma oração a Deus e pedir a Deus que te inspire na sua questão, a sua intuição, dentro de sonhos ou na intuição, que te traga uma resposta no seu coração. É uma oração. Isso não tem problema ensinar, porque oração é divino, ela funciona mais do que tudo que vocês possam imaginar. A gente pega lá a literatura, né? Quando a gente pega ali literatura de livros de psicografados, por exemplo, sempre mostra a mesma coisa, como nos momentos mais difíceis, a pessoa faz orações e são ajudadas. Ai, que bonito. As pessoas são ajudadas. Então, não importa, você pode estar em espírito no mais alto dos altos, você pode estar em espírito no mais embaixo dos embaixos. Quando a oração é sincera, no coração, não são palavras decoradas, tá? Não estou falando de palavra decorada, estou falando de coração. A gente é atendido. Com certeza. Então, uma coisa que pode ajudar, sim, olha, Deus, me ajuda, estou com essa dúvida, qual é a mensagem? Ouça aqui também as mensagens, porque eu já vi acontecer também, às vezes, a pessoa tá... Ontem mesmo aconteceu, então alguém me falou. A pessoa tá vendo a leitura de um outro signo, mas aquilo tocou o coração dela. E acendeu uma luz. Falando, nossa, serve para mim. Ah, mas por que, Alexandre, se é para outro signo? Tá, mas eu não sei onde está aquele signo dentro da conjuntura do seu mapa astral. Então, pode ser que naquele setor, ou Deus inspirou aquelas palavras que falou, não, essa palavra vai ajudar essa pessoa. Pode ser. Tanto é que muitas vezes depois da live eu nem lembro tudo não, gente. Eu tenho que ficar revendo. Porque vem muito pela intuição. Amor, você pode escrever no chat. Vamos combinar o seguinte, aqui no chat a gente é amigo e, poxa, a gente tá aqui para se ajudar, passar uma tarde juntos, porque muitas vezes, você acha que eu já não passei por isso? Lembra a época da pandinha lá? Eu falei, não pode falar aquela outra palavra, dizem que atrapalha a entrega do YouTube. Então, na época da pandinha, eu ficava trancada em casa. Minha companhia era o trabalho, que eu ficava trabalhando 14 horas por dia.
E quando eu descansava e ia lavar uma louça, eu já estava mexendo com o YouTube, eu acabava escutando o YouTube. Eu comecei a ouvir YouTube, assistir YouTube nos últimos 5 anos, gente. Eu não conheço nem mexia nada. Então é uma companhia mesmo, isso é importante. E por isso que é mais importante ainda, Wallace, conversar com Deus. Porque quando a gente está descrente, eu vou explicar para vocês. Acontece com todo mundo, gente, pelo amor de Deus. Com todos nós. Que bonito. Nós temos milhares de chakras pelo corpo. Milhares. E entre os chakras existem como canais de comunicação. Imagina que o chakra é como se fosse um grande. É como se fosse uma grande lagoa gigantesca e tem um riozinho que liga uma canoa para outra lagoa para outra lagoa. Ai, mas não sei se eu me fiz entender. Mas existem canais de comunicação entre os chakras e isso cria uma grande malha no nosso corpo. Os hindus já desenharam isso há milhares de anos atrás. Mas nós costumamos lidar principalmente com 7 chakras principais do corpo. Tem na internet, é fácil de achar. Tenho certeza que muitos aqui já sabem que nós temos aqui no topo da cabeça o chakra coronário. Então, esse chakra coronário, ele é a nossa ligação com Deus. É a nossa ligação com a divindade. E ele existe no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Que a gente não tem só esse corpo. A gente tem, inclusive, vários corpos. Eu estou falando corpo espiritual, mas dentro do corpo espiritual existem camadas. E o chakra, ele comunica todas essas camadas. Quando nós estamos com uma... E isso é para todo mundo que eu vou falar, não é só para o Wallace, eu estou falando para todo mundo. Quando nós estamos tão revoltados com a nossa vida, nós não aceitamos as diretrizes de Deus, quando estamos revoltados com Deus também, com raiva, puxa, por que isso me aconteceu? Que tristeza! Por quê? E isso é tão humano que ainda a dirigente do curso de desenvolvimento mediúnico que a gente vai fazer segundo semestre, a Márcia, ainda me lembrou isso aqui, esse final de semana, essa semana. Jesus, na noite anterior ao seu sacrifício, ele clamou, Deus, por que me abandonaste? Que humano! Que exemplo! Então, esse chakra aqui, ele fica afetado. A nossa ligação divina fica afetada. E aí afeta tudo, né, gente? Quando um chakra está em desequilíbrio, todos os outros desequilibram. Então, essa parte aqui é a nossa ligação com Deus. Quando a gente está tão mal, pensa aqui na luz dourada. Por isso que naquele meu exercício que eu faço, quando a gente vai começar a live, em algumas lives eu faço esse exercício, hoje eu não fiz, porque foi tanta confusão para começar essa live aqui, que eu não fiz. Por isso que eu sempre coloco a luz dourada. Por isso que quando eu ensino o banho de ervas para você, que é um banho de ervas energético, não é de uso religioso é lá na sua religião, segue. Mas aqui eu ensino os banhos de ervas energéticos. Por isso que eu sempre falo, banha aqui o chakra coronário. Porque aqui o topo da cabeça é a nossa ligação divina. A gente precisa tratar essa parte. Não, ali eu não faço porque na minha religião tudo bem, amor. Eu estou falando para quem não precisa seguir esse preceito, tá? Para quem não precisa, quem tomar um banho só energético mesmo, aqui é muito importante. Então, faz o banho de ervas e trata aqui 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, não interessa, vai tratando, é um auxílio. Talvez se eu fosse o oposto do que eu sou, estaria numa situação melhor. Não sabemos. Não sabemos. Se eu fosse oposta do que eu sou, eu estaria numa situação melhor ou pior. Porque eu sou o que sou, mas existe a reforma íntima. Eu estou batendo papo com vocês, gente, enquanto não vem perguntas. Quando vem perguntas aqui, ó, eu mando o comprovante do Pix aqui nesse número
E aí eu paro o bate-papo aqui. Mas é super interessante isso que o Wallace está trazendo, porque é importante para todos nós isso que você está trazendo. É bem importante, é bem significativo. A gente pode fazer a reforma íntima, que a reforma íntima é dolorosa, ela leva tempo, significa que a gente precisa encarar os nossos medos, nossas mágoas, nossos defeitos, nossas qualidades, nossos pontos positivos, nossas coragens. Já repararam isso? Eu estou lendo aqui um livro muito interessante com o meu grupo, que ele fala muito isso. Fala sobre nós, como a gente tem uma tendência a se colocar para baixo, né? A gente é educado para se colocar para baixo, parece. Achar que a gente só tem defeito, isso não é humildade. Humildade não é eu achar que eu tenho apenas defeitos. Humildade é eu reconhecer os meus aspectos negativos e positivos. Isso sim. Agora, se eu acho que eu tenho só o negativo, tem mais a ver com o meu orgulho. É mais um jeito de eu me diferenciar das outras pessoas, só que pela força negativa. Então, a gente é o que a gente é e a gente pode estar insatisfeita. E é tão bom que você esteja insatisfeito com você. Isso, sabia que é bom? Significa que você pode estar pronto para a mudança. Quando eu estava satisfeita comigo, eu achava que era daquele jeito. Eu sou assim mesmo. Não preciso mudar. Desastre. Reconheço, sim. Quando eu comecei a ficar insatisfeita comigo, não, tá certo. Aí o dia que caiu a ficha. 2 dias chorando em casa. O dia que caiu a ficha de coisas que eu fazia. Mas me deu forças para a reforma íntima. Tá pronto? Claro que não. Perfeito é só Jesus. Você viu o que fizeram com ele. Me perdoa a piadinha. Mas não é piada não, é sério. Então, reforma íntima. Veja aí, se não está satisfeito, o que é que tem que mudar? Ó, quem eu vou mostrar aqui, ó. Pronto, essa câmera aqui vive... essa câmera aqui vive... Eu quero mostrar minha gatinha. Pronto, ela já se mexeu. Saiu daqui já. Pronto. Já saiu. Vou mostrar meu rosto de novo. Gente, eu ia mostrar minha gatinha, mas ela já saiu da posição. Desculpa. Essa câmera de cima minha não tá legal. Tem que mudar. Entendeu? Já tomei desses, mas não vi tanto resultado. Então, é isso, Wallace. O banho de ervas, ele é uma limpeza, ele é uma imantação, ele é um instrumento. Importante isso que o Wallace trouxe. Eu tomo banho de ervas, eu acendo a vela, eu faço isso, faço aquilo. Isso são instrumentos que a espiritualidade nos dá para que a gente tenha a força da reforma íntima, para aliviar a carga, nossa carga energética, para então eu realizar. Não é que o banho vai realizar por mim. O banho não vai realizar por mim, a vela não vai realizar por mim, a oferenda não vai realizar por mim. Pronto, acabou. Seria tão mais fácil se eu dissesse que sim, mas não, aí eu estaria mentindo. Não posso mentir para você, eu tenho que falar a verdade. Ela está fiscalizando minha leitura, tá mesmo? E ela fica aqui, ó, fiscalizando tudo que eu faço. Eu tô olhando aqui o chat, o WhatsApp. Tem gente que manda pergunta, tá? É por isso que eu fico olhando aqui. Então, meu querido, continue sim. Continue. E não, o banho não vai realizar por você. A vela não vai realizar por você. A oferenda não vai realizar você. Você vai realizar por você. O banho, a vela, oferenda, qualquer outra coisa. Para nós, isso é para todo mundo, tá, gente? Para todo mundo que eu tô falando isso. Eles servem para que possamos Deus, porque estamos na matéria, a gente se conecta com as forças divinas, com os nossos guias e mentores, limpa o nosso campo energético, traz coisas boas para o nosso campo energético, para eu fazer assim, ó. Para eu respirar. Para eu,
clarear minhas ideias, para eu conseguir, ter a inspiração do caminho certo. Mas quem tem que caminhar é a gente. Então você está fazendo a sua parte, Wallace, e não se compara não, tá bom? Gente, não fica se comparando não. Porque a outra pessoa tem isso, a outra pessoa tem aquilo. Ai, se eu fizesse... Ai, não. Compara não. Cada um é cada um. Deus ama cada um do jeito que é. A gente é que não ama umas pessoas. Eu tenho umas pessoas que eu não amo, não. Deus me perdoe, Deus me perdoe. Reconheça que é ser humano, reconheça que é ser humano. E que tem o devido processo legal. Ah, é isso. Deixa eu ver aqui, gente, que eu acho que a pessoa mandou a pergunta. E aí, quem quiser mandar a sua pergunta, manda aqui, tá? Tá aqui no... Peraí que eu tô lendo aqui, ó. Hum? Veio uma mensagem aqui que eu acho que tá errada. Que estranho. Ó, eu tô falando aqui com a pessoa, tá, gente? Pode continuar escrevendo no chat. Manda bichinho pra mim. Tá bom? É isso mesmo. Tô conversando, tirando a dúvida aqui, gente. Muito bem. Ó, eu vou ler aqui a resposta da pessoa, tá, gente? Vai colocando bichinho no chat aí pra mim. Enche o meu chat, mexe meu algoritmo. Me ajuda. Deixa o like. Eu vou ler aqui a pergunta, vou ler aqui pra você já, tá? Muito bem. Olha que agito, vai mexer com as estruturas. Que coisa boa. Então tá, vamos lá. De fato, vai mexer, né? Vai ser algo bem fora da curva. Vai ser muito bom, vai ser bem positivo. Apesar de ser algo que vai ser considerado inusitado, algo que vai ser considerado fora da curva, mas ao mesmo tempo vai ser considerado bom. Vai ser bem chamativo, digamos assim. O que você vai se preparar? Vamos lá. Você vai ter que se preparar. Tem um alertinha só aqui, tá? Para você. Então, vai trazer esse movimento. Você vai ser bem observada, vai ser bem considerada, vai ter. Vai ser muito positivo. Então, não é simplesmente o sim ou não, mas é como vai acontecer, né? E sim, vai ter embate. Se prepara. Que o que ele vai perceber? Ele vai perceber que vai ter embate, tá? Ele vai perceber a, a não conformidade de opiniões ali no meio.
apesar de ser uma coisa boa. Tem gente que vai entrar com a discordância. Cuidado só porque pode ficar um pouco confuso. Tem que organizar. Organize bem para que não fique confuso. Também tem isso. E isso vai ser observado, tá? Confusão vai ser levada em consideração. E interessante que é uma coisa nova, né? Um movimento novo mesmo, né? Que não tinha sido feito antes. Então vai ser. Isso é mais um aspecto positivo. Tchau, amor. Isso vai ser mais um aspecto positivo. Porque vai ser inovador. Ah, é a palavra que eu estava procurando. Inovador. Mas tudo que é inovador, muitas vezes traz desconforto. Então, espere um pouco de desconforto do grupo. É possível, porque é inovador. Quem tem que decidir vai gostar. Isso que importa, tá? Foca nisso. Foca nisso. Quem tem que decidir vai gostar, vai admirar, vai achar isso muito positivo. Você vai ficar satisfeita sim. A pessoa, né, que você está se referindo, tem muita coisa na cabeça, meu Deus do céu. Que pessoa é essa? A pessoa realmente é bem brilhante, uma pessoa bem importante, uma pessoa bem brilhante. Que bacana. E o que importa para essa pessoa nesse momento é essa confusão, porque a pessoa também está vivendo confusão. Não é só que, não é só que assim ela quer encontrar alguma coisa bem organizada. Ela quer, porque ela já está vivendo muita desorganização. É isso, tá? Então essa pessoa, ela está preocupada com as questões de organização, porque a vida dessa pessoa mesma já está confusa o suficiente, tá bom? Então, prepara aí o terreno para que essa pessoa não fique tão desgastada, não se sinta assim tão desgastada, tá bom? É assim que eu tô te dando contexto, né? Como você comentou. Ah, mas de resto, olha, vai ser bom. Vai ser bom, de resto vai ser bom, vai trazer movimento, vai trazer inovação, vai trazer. Vocês vão ser. é, né? Vai ter uma boa avaliação disso. O que interessa é isso aqui, ó. E quem vai avaliar? Essa pessoa foca aqui, foca aqui. Que bom, vai ser bem integrado, né? Vocês têm ideias bem integradas. Isso que é bacana, que as ideias aí estão bem integradas. E se prepara só, tá? Organiza bem, se prepara para que tenha um resultado desejado. Preveja situações inusitadas que podem vir a acontecer. E assim, como é que a gente prevê? Se organizando. E assim que a gente prevê. Quanto mais organizado, menos tem brecha para o inusitado. E se vier o inusitado, como já tem uma boa estrutura, você consegue lidar com isso. Entendeu? Se você, igual quando a gente está fazendo uma festa, eu tenho que prever tudo, desde o guardanapo até a música que vai tocar. É banda ao vivo, é música de aparelho, a gente prevê tudo. Aí se acontece alguma coisa, esqueci tal coisa, tudo bem, tá fácil, porque é só esse detalhe aqui que eu preciso ajustar. É isso. Preveja, organize-se, vai ser bom, vai ter uma boa avaliação, vocês estão bem integrados, essa pessoa é uma pessoa de destaque, que bacana, tem muito a ver com vocês, e vocês têm muito a aprender com essa pessoa. Tá? Vai ser bem, bem bom. O alerta é isso, organize-se e prepare-se para as opiniões divergentes. Né, isso é muito novo, não gostei. Não é essa a opinião que me interessa, essa opinião aqui, ó, é da outra pessoa. Sei lá. Entendeu? Muito bem. Muito bem. Tô conversando com a pessoa, gente. É o contexto, né? Que é o que importa.
Muito bem, gente, é isso. Não, eu respondi, não é isso não, não acabei não. Tô aqui ainda. Deixa eu voltar pro chat. Ganhei bichinhos? Quero bichinhos. Senir, oi Senir, tudo bem? O que o universo quer me falar? Como é que a gente vai saber, Senir? Tudo bem, Senir? Hoje eu tô lendo são perguntas e respostas que as pessoas mandam aqui a sua pergunta para eu responder agora ao vivo na live, R$ 10. Pode mandar aqui, ó, esse WhatsApp é o mesmo número do Pix. Aí preciso só que me manda o comprovante do Pix, R$ 10. Quem estiver fora do país não tiver acesso ao Pix, por isso que eu deixo aqui a Wise junto. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, meu Deus. Ai, consegui. Aqui. Por isso que eu deixo a Wise junto, que tem gente que está fora do país e por algum motivo não tem acesso ao Pix, pode me mandar esses R$ 10 aqui pela Wise, que é o serviço que eu uso. E a gente está falando, enquanto não vem pergunta, a gente está batendo papo sobre espiritualidade, mediunidade, intuição, eu falei um pouquinho sobre essa ideia dos sonhos premonitórios, os sonhos que sejam premonitórios ou não sejam, ai meu Deus, sejam premonitórios, mas que trazem revelações pra gente. Eles, quando é assim, quando é desse jeito, tem como a gente diferenciar se é do nosso emocional ou se é do nosso espiritual. Como, Alexandra? De que jeito? Aí é com exercício, é com desenvolvimento mediúnico, é com acompanhamento, porque a nossa tendência é misturar o nosso emocional, é confundir. Ah, eu tive tal sonho, será que tem a ver com o meu espiritual? Tem a maioria das vezes, para a maioria das pessoas, tem a ver com o emocional da pessoa. E aí é por isso que tem, né, o trabalho das psicólogas e psicólogos que ajudam a gente a entender o simbolismo individual dentro do coletivo de cada área do sonho. Mas às vezes acontece sim, quando é aquela memória de vivências espirituais ou de recomendações espirituais que recebemos durante o nosso sono do corpo. Nem sempre a pessoa que está em espírito durante o sono, fui dormir. Não necessariamente essa pessoa em espírito saiu para vagar por aí, fazer as atividades. Às vezes ela fica ali pela cama mesmo. O espírito está dormindo junto, tá aqui, ó. Como saber, meu amor? Só. Aí é muita coisa, né? Aí é muito desenvolvimento, aí é muita coisa. E também não interessa saber se eu tô andando por aí, se eu tô deitadinha, e já não interessa. O que a gente pode fazer antes de dormir? Pedir a Deus para que, se eu, ao dormir, se eu me deslocar do meu corpo, que seja para lugares bons, onde eu possa fazer cursos na espiritualidade, onde eu possa fazer tratamentos espirituais na espiritualidade, fazer esse pedido, oração, para Deus nos proteger da gente mesmo, né? Dos nossos instintos negativos, principalmente. É legal fazer isso, viu? E esse é um exercício que também não tem problema eu recomendar a vocês, que eu acho que é uma coisa bacana. Tem exercícios que eu não vou recomendar assim na internet, não. Ah, mas não sou besta. Aí tem exercício que só no presencial. Porque se você não tiver acompanhada ou acompanhado de alguém para te guiar nesse processo da sua intuição, da sua mediunidade, aí a coisa pode ficar confusa. Então, mediunidade é um dom, é um presente, não é castigo, pertence a 100% das pessoas. Não é obrigada a estar em uma religião, é que a religião facilita porque ela dá uma estrutura. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, uai. Você não vai deixar de ter intuição nem de ser médium por causa disso. Sinto muito. Ah, eu não quero seguir religião. Não segue. Eu não quero ser médium. Ah, impossível. Você nasceu assim, todo mundo nasceu. O que dá é para estudar e desenvolver. E deixa eu abrir um pouco a porta aqui para o meu filho, peraí.
Meu filho de 4 patas. Entendeu? Qual que é a relação? Eu estou aqui batendo papo sobre intuição, mediunidade, enquanto não vem perguntas pelo WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo e na pergunta fixada o valor, R$ 10. Pode ser pelo Pix, pode ser pela Wise. Se for pela Wise dá para ser em real também, hein, gente? Eu prefiro real. Eu moro no Brasil, faço nada com dólar. Ah, mas é dólar, mas eu moro no Brasil, gente. Mas se for o seu caso, se não, se só consegue por algum motivo, que Deus sabe qual é, só dólar ou euro, aí qual é o valor que eu coloquei? 2 dólares ou 2 euros. Tá? Mas pode mandar real. Nós gosta do real. Nós gosta do real. Certo? Cadê meus bichinhos no chat? Quero figurinhas. Quero figurinhas no chat. Onde está? Como está a temperatura onde vocês estão, gente? Deixa eu ver, eu não sei aqui a temperatura em São Paulo. Sabe que eu gosto muito de saber a temperatura pelo Brasil? Adoro. Ou, sei lá, também a pessoa não está no Brasil, mas eu gosto de saber do mesmo jeito. Eu tenho até aqui no meu celular um aplicativo, né? Que eu fico olhando a temperatura em outras cidades de pessoas. Eu tenho pessoa que mora em outras cidades. E aí fico vendo, lá na cidade da pessoa tal, tá tanta temperatura. 21 graus em São Paulo. Tá quentinho. Tá gostosinho. Tá aquela temperatura gostosinha. Não tá nem quente nem frio. Pro nosso padrão tá uma temperatura agradável. Dá para sair na rua, 21 graus. Sem ficar esbaforido, suando. Nossa. Olha, quando eu vejo assim, vai dar 24 graus, eu vou ter que sair no sol, no calor. Muito bem. Embaralhei mais ainda meu tarozinho, gente. Vamos mandar pergunta. R$ 10. Vamos mandar pergunta. Se você quiser mandar pergunta também fora da live, gente, pode, tá? Porque já tem gente que faz isso também. Ale, eu quero a pergunta, mas não quero que responda agora. Tudo bem, aí é R$ 18 fora da live. Como é que eu faço? Eu respondo em até 3 dias, quando é fora da live, que eu tenho outras atividades além da live. Eu mando o áudio com a resposta. Tiro foto da cartada, tiro foto. Eu encho essa mesa aqui de carta. Eu encho. Vou respondendo, vou mandando, fazendo o áudio, aí eu mando a foto da cartada, muitas vezes vem pela intuição, ou um banho de ervas, uma vela para acender, um exercício, alguma coisa, eu mando também. Aí é R$ 18. Aí, como é que é a pergunta? Tanto ali no privado, pelo WhatsApp, quanto aqui na live. Pergunta objetiva é o quê? No máximo duas linhas. 3 estourando. 3 estourando. Por quê? Às vezes a pessoa quer dar o contexto e no meio do contexto vai vindo um monte de pergunta. Vem 1, 2, 3 perguntas. E se eu tiver tempo, eu até pergunto, olha, você quer saber exatamente o quê? Tá? Você está perguntando isso, está perguntando aquilo, está perguntando aquele outro. O que é exatamente que você quer saber? Aí tem gente que me manda mais contexto ainda. Aí eu respondo só a primeira pergunta. Pronto. Decidi, gente. Desculpa. Tá bom. E eu aviso a pessoa, olha, você está me mandando aí tantas perguntas. Você pode pagar o valor para cada uma, ou eu respondo só a primeira. Aí eu respondo só a primeira pergunta. Tá bom? Então, por isso, objetivo. E tem gente, né, por exemplo, hoje, né, nosso amigo aqui já fez isso, me deu o contexto e lá embaixo ele mandou só o que eu quero saber é isso, pá. Perfeito, maravilhoso, o que eu quero saber é isso, pá. Lindo, também vale, certo? E se você tem dificuldade de escrever, não tem problema, manda um áudio. Porque às vezes a pessoa, por algum motivo, tá com uma dificuldade de escrever, gente, eu sei disso. Mas manda áudio com uma pergunta, é áudio 30 segundos.
30 segundos. E eu só vou escutar os primeiros 30 segundos. Acabei de inventar essa também. Eu tô aprendendo a trabalhar com o YouTube, gente. Então eu tô aprendendo a lidar com essas situações. Ah, certo? Cadê meu povo? Gente, vou continuar a falar então enquanto não vem mais perguntas. Que mais que vocês querem bater papo de espiritualidade, mediunidade, intuição? Que mais vocês querem saber? Eu comecei a live meio-dia, gente. Então, eu não almocei. Aqui em São Paulo está 21 graus. E para vocês, quanto que tá? Hum. A gente pode falar também, sabe o quê? Quando a gente sonha e por isso que tem que ter acompanhamento. Existem uns símbolos que já foram identificados em termos assim positivistas, digamos, de organização pela psicologia, que são comuns a vários grupos humanos. São símbolos muito comuns ou momentos, situações muito comuns. E isso a gente chama de inconsciente coletivo. Exemplo. Estou comendo com vocês. Vocês estão almoçando? Já almoçaram? Eu ainda não, então vamos almoçar junto. Vamos ver se eu puxo aqui no tarô algum exemplo para vocês, para ajudar. Eita! Que beleza. Então, exemplo que pode nos ajudar. Saiu a carta da temperança. Então, a gente vai analisar as figuras, as cores, os símbolos, que tudo aqui tem uma simbologia. Eu pego, por exemplo, o símbolo da asa. Então, o que é a asa? Quem é o ser que usa a asa? Hoje em dia, a gente identifica que são os anjos. Na simbologia. Mas o pássaro usa asa. Sim, mas aqui, será que está se referindo a isso? Está se referindo a anjo, está se referindo à espiritualidade, está se referindo... E aí que vem o conhecimento simbólico. Porque a gente começa a ter aqui o conhecimento simbólico de tudo que é onde aparece asa na mitologia, onde aparece a figura de pessoa com asas na arte, onde aparece a simbologia de pessoas entendeu? Vai estudando. E aí, de repente, eu sonho com asas. Na interpretação emocional, vai ser cruzada essa informação teórica com a nossa informação emocional. É aí que a psicóloga ou psicólogo vai começar a ajudar a gente a entender o que significa para mim, o que é do meu coração, o que é da minha mente. Então, por isso que apesar de ser uma figura que nos remete a anjo, por exemplo, faz de conta, não necessariamente tem a ver apenas com, eu sonhei com um anjo, então realmente um anjo falou comigo. Não, meu amor, é a simbologia. Qual é o seu aspecto espiritual que está tentando falar alguma coisa para você? Por isso que a gente fala que é do emocional. Alê, mas às vezes não pode ser espiritual? Pode mesmo. Pode ser uma recomendação, pode ser uma premonição, pode ser alguém, um guia seu, uma mentora sua espiritual que veio e falou alguma coisa para você e sua mente, para ficar mais fácil guardar informação, criou essa figura.
no inconsciente. Aí você acordou com essa figura, mas o que importa é a mensagem. Pode ser. Como eu diferencio? Tem que fazer, tem que estudar. Não tem como. Não sozinha você vai confundir. A gente confunde, não é só você, a gente confunde sozinha. Então, para conseguir diferenciar quando eu tenho um sonho de cunho espiritual de um sonho de cunho emocional, foi ao longo de desenvolvimento mediúnico, ao longo de muitos anos. No meu caso, tem gente que já traz isso mais fácil, tem gente que já tem essa mediunidade nela, mais intensa. Da pessoa, ela já assiste, ela já tem aquele sonho e já sabe, puxa, isso é uma mensagem que eu recebi. Para essa pessoa tá mais fácil. Mesmo assim, tem que desenvolver, mesmo assim, tem que estudar para não causar a confusão. E mesmo assim, a gente já sabe, né? Tá lá. Tem exemplos, milhares de exemplos aí na literatura espiritualista, espiritual, religiosa, que mostra as confusões que dão. Não é? E não tem essa passagem que é o rei do Egito, o faraó, sei lá o quê, chamou José para interpretar os sonhos dele. Olha, eu sonhei primeiro com 7 vacas magras, depois vacas gordas. Ele falou, olha, ou vacas gordas, depois as vacas magras. Gente, eu não sei, vocês me expliquem aí, eu já esqueci. Desculpa, não é eu não sou especialista nesses livros, tá? Eu sei aquele geral que eu li há muito tempo atrás. Mas o símbolo é importante. O símbolo ele está dizendo, ó, primeiro a gente vai ter uma abundância na agricultura, abundância na pecuária, a gente vai ter uma abundância de provisões. Então a gente vai usufruir e vamos guardar. Porque aí quando vier o tempo das vacas magras, até a gente tem essa expressão, né? As vacas magras. Quando vier esse tempo, a gente tem a nossa reserva de emergência. Que, gente, se a gente aprendesse a fazer reserva de emergência, quanta coisa a gente estaria evitando na nossa vida, né? Então, essa simbologia que interessa. Aí sim foi uma mensagem espiritual, uma recomendação. Por quê? Porque está falando do líder, para um líder de uma nação. Ele tinha que pensar não nele, mas na população. Por isso que vem uma mensagem tão forte e impactante. Mas a nossa vida também é individual também. Pelo amor de Deus, eu estou nessa pele, não estou na pele do outro. Então, por isso que Deus nos manda também intuições, Deus nos manda também recomendações espirituais para nos ajudar dentro do nosso campo, né? Da nossa individualidade. Eu tô batendo papo aqui sobre espiritualidade, gente, enquanto não vem perguntas. Quando vem perguntas, eu dou a pausa. Como vocês já sabem, e quem quiser mandar perguntinha aí, pode mandar perguntinha. Quem quiser mandar um emoji, manda para mim uma figurinha, um emoji de bichinho no chat. Pode mandar um emoji de bichinho no chat, eu aceito. E por isso que tem que ter o estudo para a gente conseguir diferenciar o que é o sonho premonitório, o sonho espiritual, o sonho emocional. E tá misturado, como tá misturado, essa parte sim, aquela parte não, tem que ter um acompanhamento. Sozinha, gente, tem exercício que eu, inclusive, que assim, de intuição, que eu não posso passar aqui para vocês, mas lá no curso a gente pode passar. Que vai ser presencial segundo semestre, quando tiver organizadinho, com valor, tudo eu passo para vocês. Mas aí dá para ser presencial, dá para passar por quê? Porque a gente vai estar junto. A gente vai estar aqui, ó, um olhando, eu vou estar olhando para vocês, a dirigente, né? A mestra lá, a dirigente espiritual, vai estar lá olhando junto e vendo, não, isso está indo, isso não está indo. A gente passa o mesmo exercício para todo mundo. Cada um reage de um jeito, porque cada um tem um tipo de mediunidade. Não tem a ver com religião, tem a ver com a nossa natureza. Ah, mas eu quero por causa da minha religião. Que bom, beleza, muito bem, bem-vinda. Ah, não, eu quero porque eu quero desenvolver minha intuição. Ok, tudo bem, beleza, bem-vinda. Tudo é bem-vindo. O importante é a gente se exercitar. E tem que ser, e essa parte é presencial, não tem como. O que dá para ser online? Um teórico dá para ser online, um histórico dá para ser online. Agora, essa parte de exercício para desenvolvimento da sua intuição, da sua mediunidade, não tem jeito. Então, mesmo que você. Ah, mas eu moro em outra região, Ale, tudo bem. Se você acha isso importante, onde quer que você esteja, procure alguém ou um núcleo, né, de religioso. É que geralmente quem resolve isso é o núcleo religioso, desculpa. E assim, não é exclusivo de uma única religião, tá? Todas as religiões lidam com isso.
Só que dão diferentes nomes e trabalham de diferentes maneiras. Por quê? Porque faz parte do componente humano. Por isso que você pode se sintonizar com o que faz sentido com você. Ah, Ale, eu tenho medo. Eu entendo. Então a gente pode falar sobre medo, pode mandar sua comenta aqui no chat. Ah, eu tenho medo de mediunidade. Então comenta aí para mim, se esse é o seu caso, e a gente conversa a respeito, bate papo. Aqui a gente está aqui para trocar experiências, para conversar, enquanto não vem perguntas pagas aqui no Pix. A gente vai batendo papo porque eu sei que pode ajudar. Tem gente aí, gente, tem gente que vive tão perturbadinha, tão confusinha por causa de mediunidade que não está em exercício, desenvolvida. Tem bastante. Aí a pessoa fica com medo. Ah, eu tenho medo. Vamos descobrir, vamos conversar. Medo do quê? Vamos lá, vamos tentar entender. Por que é medo? Às vezes, gente, é bem comum. Também já vi acontecer. Não, tem vários casos, tá? Um caso que é bem comum acontecer, ligado ao medo de mediunidade, medo de desenvolver, tem a ver com preconceito. Porque na nossa cultura brasileira, quem mais abertamente trabalha com a mediunidade são as religiões que se desenvolveram principalmente do final do século XIX para o XX. E são religiões que durante muito tempo eram consideradas não oficiais. Porque a gente sabe, né, que no Brasil, durante séculos, existia uma religião oficial que era o catolicismo. Aí só no século XX que passou a ser não oficial, mais ou menos. Mais ou menos. Agora está virando outra, não vou nem dizer o nome aqui. Agora tem outras, no plural inclusive, que estão querendo ser as oficiais. Gente, não dá para lidar desse jeito. Aí já confundiu mais ainda as coisas. Aí a pessoa, coitada da pessoa, tá lá com a sensibilidade dela, flor da pele, a coitada da pessoa tá lá com o chakra coronário girando, feito um helicóptero, tudo torto, as pétalas do chakra coronário tudo machucadinha, e ainda tá vendo uma discussão no contexto geral do país que só está atrapalhando ela. Tira tudo isso. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você, do seu individual, daquilo que está mexendo com você. Estou falando daquilo que está fazendo você dormir mal, daquilo que está fazendo você escutar a quilômetros de distância. Eu, meu filho, quando eu não estou, né? Os tempos aí que não estava legal, tinha a pandinha aí, que a gente está afastada das atividades. Meu Deus do céu. Parecia 3 quilômetros, eu estava ouvindo a agulha cair. Uma coisa. Cada um é de um jeito que dá no corpo, não é todo mundo igual, cada um é de um jeito. Ah, eu entro no lugar e eu sinto o lugar pesado, eu entro no lugar parece que eu absorvo tudo que é negativo, eu entro no lugar e a minha cabeça fica tonta. Tem gente que passa por isso, né? Eu fico olhando aqui para ver se vem perguntas, tá? Então, tem gente que passa por isso. Isso é excesso de energia. Vou ensinar. Existe a mediunidade e existe a energia. Médium, 100% das pessoas são médiums. Diferencia como e a intensidade dessa energia. Porque 100% das pessoas também têm essa energia. Que ela tem um nome próprio, ela tem uma palavra específica para ela, para esse tipo de energia. Então, quando eu não estou desenvolvida na minha mediunidade, eu não exercito, eu não pratico, independente de religião, tá? Estou falando dessa energia. Quando eu não pratico, não desenvolvo, não estudo, essa energia vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E vai dando esse excesso. Imaginem que a mediunidade é como se fosse um rio lindo, maravilhoso. E nesse rio tem vida, e nesse rio ele passa pelos lugares inundando, trazendo fertilidade e circulando pelos espaços. Quando eu não estudo, quando eu não desenvolvo, quando eu não pratico, é como se eu chegasse e colocasse um bloqueio nesse rio.
colocasse um dique, uma represa errada, sem estudo, sem cuidado, de qualquer jeito, só mete lá uma represona em qualquer ponto que tá bom. Bloqueia em qualquer lugar que tá bom. O que que acontece? Ele vai inundar, vai causar secas naquele lugar, vai transbordar. É isso. Então, o estudo do desenvolvimento mediúnico, ele serve até, ele vai fazendo até, sabe o quê? Ele vai direcionando o rio. Então, a pessoa que está hipersensível, quando não está estudando, não está desenvolvendo, independente de religião, tá? Quando ela não está estudando, não está desenvolvendo, fica tão sensível tudo, essa energia está explodindo em tantos lugares, que a pessoa aí sim fica com mais medo ainda. Meu Deus, se eu desenvolver, vai piorar. Ao contrário, se você desenvolver, vai melhorar. Vai melhorar mais ainda. Aí vai canalizar. É como se o rio, agora ele vai correr bonitinho. Agora ele vai circular bem. É isso que acontece. Deixa eu ver aqui, gente, que já mandaram outra pergunta. Quem quiser mandar pergunta, enquanto não vem as perguntas, que a gente está batendo papo sobre espiritualidade, intuição, energias, mediunidade. E aí a pessoa manda a perguntinha aqui para mim. E aí eu respondo ao vivo, tá? Tá aqui no chat o valor e tá aqui na descrição do vídeo também. R$10 a pergunta. Ó, eu vou responder aqui, tá? Então vou lá, minha amiga. Vou ler para você. E pergunta é sempre assim, é objetiva, né? Bem bonitinha do jeito que ela mandou para mim. 3 linhas no máximo. Quero saber isso. Pá! Mas eu quero dar um contexto. Pode até dar, mas depois embaixo, segunda, quero saber isso. Pá! 2 linhas. Aí se me der contexto antes, eu quero só 2 linhas da pergunta. Vamos ver. Oi! Que lindo. Espero que continue assim. Gente, continue escrevendo no chat. Me manda bichinho no chat. Eu não vou ler o chat agora, porque eu vou me concentrar, tá? Mas você pode continuar a escrever. Melhora o meu algoritmo aí. Dá o like, se inscreve para as próximas lives, próximos vídeos. Sim, meu amor, sim. Sim, que bacana. Olha. A pessoa gosta muito de você, curte muito você, admira muito você. A pessoa quer te ver, quer te ver junto, quer encontrar com você. Gente, só pose, só coisa boa. Eita, coisa boa. Quer te ver junto, quer encontrar com você. Pensa em você, tá com saudade de você. Sim, quer te encontrar. Liga pra ela. Eu vou esperar liga pra ela. Meu Deus do céu. Tá? Porque sim, que bacana. Quer encontrar com você. É isso. Quer se reunir com você. Que delícia. Quer estar junto. Que beleza. Quer estar junto e quer ter bons momentos. Quer estar junto, quer ter bons momentos. Vai lá, a pessoa está preocupada. Tá? Vai lá também. A pessoa está preocupada com alguma. Está preocupada com alguma coisa, hein? Pessoa lá. Alguma mudança de ciclo que a pessoa está vivendo também. Preocupa ela, tá? Alguma finalização que a pessoa está passando. A finalização preocupa ela. Então, a sua presença é uma presença que traz muita alegria.
A sua presença traz muito conforto. E ela gostaria muito de ir até você também. A pessoa quer ir até você, a pessoa quer chegar em você. Mas talvez. Deixa eu ver. É isso, tá? Então é sim, a pessoa quer encontrar com você, a pessoa pensa em você, a pessoa te encontra, quer dizer, quer te encontrar, quer ter alguma, né? É mais duradouro, tá? São sentimentos duradouros, tá bom? Isso. São sentimentos duradouros, são sentimentos bacanas. A pessoa tá preocupada sim com alguma coisa, tem alguma preocupação. Então, por favor, vá você também ao encontro dessa pessoa. Não fique esperando. Vá você ao encontro, tá? Não fique ali naquela posição, século XIX, esperando. Vai você. A pessoa também tem alguma coisa aí que tá preocupando a pessoa, viu? Tem alguma coisa aí que tá preocupando no íntimo essa pessoa e ela também precisa de ajuda, viu? Tem alguma coisa, será que você não pode ajudar? Será que você não pode? Porque às vezes a gente pensa que é só. Ah, só que eu posso falar isso. A pessoa está preocupada e eu acho que você traria para essa pessoa esse amparo, entende? Essa pessoa vai se sentir bem se você a procurar também. Não é só ele te procurar, mas você procurar a pessoa. Isso vai aquecer o coração. Vai falar, nossa, viu que bacana? Porque você é tão benquista, você é tão bem querida, que vai ajudar sim, tá? Porque esperando ou não, vai você atrás. Porque sim, são só pensamentos positivos. Sim, a pessoa quer falar com você. Sim, a pessoa pensa em você. Sim, a pessoa está com saudade de você. Mas, por algum motivo, é, ele tem essa preocupação e aí seria bom você procurar, tá? Vamos fazer isso, ter esse equilíbrio, que é tão bom, tão bacana. Tá um encontro aí tão bonito, um encontro tão bacana. Parabéns, fico feliz, espero que dê tudo certo, mas tem sim alguma preocupação aí no coraçãozinho da pessoa que está atrapalhando esse encontro. Não é porque não quer, é porque não consegue, por algum motivo. E aí, como é muito íntimo da pessoa, é uma coisa que é melhor, aí Deus está mostrando que é, sei lá, pelo menos dessa cartada, se for especificar, teria que ser de outro jeito, mas pelo menos aqui está dizendo, vai ali, você vai saber o que é, de como ajudar essa pessoa, tá bom? Uma coisa que está muito no coração dessa pessoa, tá bom? Então, sim, certo? Vamos lá. O povo não me deixou nenhum bichinho. Deixa eu ver se deixou, eu não atualizei. Deixa eu atualizar. Cadê? Eu ganhei bichinho no chat? Deixa eu ver. Deixa eu atualizar o meu chat. Não ganhei bichinho no chat. Muito bem. Turminha, meus amores, eu abri essa live aqui hoje porque, primeiro, eu gosto. Ah, segundo, divulgar meu trabalho. Isso aqui é um jeito que eu tenho de divulgar o meu trabalho. Se você quiser agendar o tarô especificamente comigo, a gente fica 1 hora lendo tarô com você, entre em contato aqui, olha, nesse Pix, nesse Pix, desculpa, nesse número, você vai ter o meu WhatsApp. Entre em contato. Ale, quero agendar tal dia com você. Eu vejo aqui se encaixar. Essa semana, por exemplo, eu só tenho sexta-feira agora. Essa semana eu só vou ter sexta-feira. E aí, semana que vem. Enfim, eu tenho que olhar, gente. É muita coisa, graças a Deus. Ei, que bom! Que bom, eu tô aqui para divulgar o meu tarozinho. Então, que dia? Hoje é dia 30. Pois é, semana que vem também já tenho coisas marcadas, hein? Já tem leituras, tem atividades, tem minha vida também, né? Pelo amor de Deus. Então, quem quiser, entre em contato. Eu agendo o melhor horário para você. Essa semana, por exemplo, só sexta-feira. E aí tem que olhar bem o horário também para a gente acertar as pontas. Ah, Ele, eu queria só uma pergunta, mas eu queria fora da live. Tudo bem, então você pode mandar nesse mesmo número o comprovante de R$ 18 no Pix ou na Wise.
E eu respondo fora da live também. Inclusive, quando agendar tarô comigo, gente, ó, combinamos. Então, beleza, ó. Agendei tarô pra você, tal dia, a gente vai ficar 1 hora junto, beleza, beleza, beleza. Combinou? Me manda também o comprovante. Aí é o outro valor, né, individual, fora da live. Aqui olhando no WhatsApp, a gente faz uma chamada de vídeo por WhatsApp, a gente destrincha as suas questões, tá todas as informações, regrinha de como tá aqui. Nesse caso, também preciso do comprovante, tá? E eu preciso antes, para eu poder me organizar, para eu ter certeza, senão eu fico, será que a pessoa vai querer mesmo? Não me mandou até agora, aí chega no dia, a pessoa não me manda. Eu esqueci, aconteceu alguma coisa. Aí eu perdi a vaga de outra pessoa. Por isso eu preciso antes. Combinamos? Então, por favor, já me manda o comprovante. Ou então você me fala, a gente combina tudo, a gente combina. Lê, a nossa leitura vai ser segunda-feira. Eu só consigo te pagar no domingo. Beleza, já sei. Me fala. A gente conversando, a gente se entende. Tá bom? Eu ajudo você naquilo que for possível. Gente, agradeço muito todo mundo que participou aqui do chat, todo mundo que assistiu a live de perguntas e respostas. Se você quiser ver o vídeo para ver como é o meu trabalho, te convido a fazer isso. Tem aqui na playlist de transmissões ao vivo o tarô de julho, mês 7, para os signos. Aprofundei ali, ó, área geral, prosperidade, amor para cada signo, tá aqui. E tem na área de vídeos o tarô da semana. E tarô da semana é outra coisa, não é com signos. Tarô da semana é para áreas gerais de contexto geral, trabalho, família, bem-estar e amor. Junta aquela com essa e tem as lives atemporais. Já tem bastante coisa aqui, graças a Deus. Fala comigo, obrigada. Se inscreve para os próximos vídeos, próximas lives. Deixa seu like. Tchau. E obrigada a todo mundo.